A partir de agora você confere todas as informações de Chapecoense e Náutico. Jogo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida que acontece às 19h15 na Arena Condá, em Chapecó. Times, escalações, arbitragem, transmissão, tudo isso agora, aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Com o acesso muito próximo de ser garantido, já nas próximas rodadas, um desempenho inquestionável, diga-se de passagem, da equipe da Chapecoense. O técnico Humberto Louser já há um bom tempo no cargo na equipe, rejeitou outras propostas. É uma Chapecoense que caminha a passos largos para o seu grande objetivo na temporada e quem sabe até podendo abocanhar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, diante do Náutico, o Verdão do Oeste pode, quem sabe, chegar aos 60 pontos nesta partida que acontece em seus domínios. Para esse jogo, inclusive, o técnico Humberto Louser não vai contar com o lateral esquerdo Busanello. Inclusive foi o algoz do Náutico na primeira partida nos aflitos. O Náutico vencia por 1-0, nos acréscimos o Busanello acabou empatando o jogo. Em contrapartida, a equipe catarinense tem as voltas do também lateral esquerdo Alan Ruschel e do atacante Paulinho Mocelin, jogadores que cumpriram suspensão na última partida na vitória por 3-2 diante do CRB. Nomes como Anderson Leite, Luiz Otávio, o lateral Ezequiel, o atacante Thiago Ribeiro e o goleiro Tiepo estão lesionados, entregues ao departamento médico do clube. O volante Alan Santos, com desconforto muscular, ele também deve ser desfalque para o jogo de logo mais. Lembrar que a Chapecoense, mesmo com esses desfalques, ainda coloca em campo uma equipe bastante competitiva em relação aos outros times da competição. Vale salientar que a Chape tem ainda uma dúvida em relação à sua formação de equipe, já que no último jogo Mike se apresentou bem e pode ser uma das opções no time titular para esse jogo de hoje à noite. Denner ou Ailon? É essa a dúvida na cabeça do técnico Humberto Louser. Ele tem aí a sua dupla de volantes já formada, mas no meio de campo ele pode ter ou o Denner, que é um cara, digamos que mais de criação, e o Ailon, um jogador que aparece praticamente como mais um atacante nessa formação da equipe da Chape para enfrentar o Timbu nesta noite. Então, provável time da Chapecoense deve ter em campo João Ricardo no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, a zaga com Joilson e Derlan e o Alan Ruschel no lado esquerdo. William Oliveira e Roney, a dupla de volantes. A dúvida entre o Denner ou o Ailon. Paulinho Mocelin, Mike e Anselmo Ramon deve ser a formação da Chape para esse compromisso de logo mais. Ao Náutico não resta outro resultado, a não ser a vitória. O Náutico tem que ir a Chapecó em busca desses 3 pontos, recuperar aqueles pontos perdidos nos aflitos diante da mesma equipe no primeiro turno. Para isso é uma sequência que o Náutico tem de jogos complicados pela frente. Se hoje à noite o Náutico enfrenta a equipe da Chapecoense, jogando fora de casa, os 2 próximos compromissos do Timbu na Série B reservam equipes que também estão na parte de cima da classificação, como são os casos tanto do Sampaio Corrêa como também do Cuiabá, que são os próximos adversários do Timbu nessa caminhada, nessa peregrinação em tentativa de saída da zona do rebaixamento. Rodada após rodada, o torcedor fica na expectativa, torcendo por resultados e observando o desempenho do Náutico, os resultados que o Timbu consegue construir em campo. Para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos mais uma vez não contará com o atacante Chiesa. Fez um exame de imagem e uma lesão grau 2 na coxa esquerda foi detectada. É um jogador que ainda não tem um prazo definido de retorno. Além dos suspensos Brian e Vinícius, 2 jogadores que estavam atuando praticamente como pontas na equipe. Eles abrem espaço para outros jogadores que pedem passagem nessa equipe titular. Na vaga do Chiesa, o Guilherme Paiva, autor do gol em Ribeirão Preto, deve ser mantido. Dadá, Belmonte e Eric são as prováveis peças que devem substituir Brian e Vinícius nas pontas. Mas depende muito das opções que o técnico Hélio dos Anjos pode dispor nesse jogo. Se ele quiser um time mais pelo meio, um time mais encorpado, compondo mais esse setor, ele pode, quem sabe, acionar Jonathan, o próprio Jorge Henrique ou até mesmo
o meia Rui. O volante Haldney é dúvida, ele que saiu do jogo em Ribeirão Preto com dores na lombar, caso não tenha condições de jogo, Matheus Trindade deve ser o titular. Então o provável time do Náutico para esse jogo deve ter Anderson no gol, Hereda na lateral direita, a zaga com o Camutanga e o Ronaldo Alves e o Kevin no lado esquerdo. Haldney ou Matheus Trindade, Djavan e Jean Carlos, a formação de meio de campo. Lá na frente, Eric ou Jorge Henrique, Dadá, Jonathan ou Rui e o Guilherme Paiva como centroavante. Esse deve ser o time de Hélio dos Anjos para enfrentar a Chapecoense nesse compromisso dificílimo na noite desta quarta-feira. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, é quem apita esse jogo na Arena Condá. Ele será auxiliado também por dois gaúchos, o Lúcio Beiersdorf Flor e o Fabrício Lima Bacégio. O quarto árbitro é o senhor Evandro Thiago Bender, do quadro da Federação Catarinense de Futebol. Chapecoense e Náutico se enfrentam às 19h15 na Arena Condá, em Chapecó, e esse jogo terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado de Santa Catarina, que acompanhará essa partida através do Premier. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.